da gente falar do Vasco da Gama. E me perdoe discordar de você. Diga. Você falou que o trabalho que você acha que foi mais, né, consistente, teu e tal, Botafogo, né, depois da passagem pelo Flamengo. Eu acho que você fez muita coisa maneira no Vasco. Não que isso anule o que você fez no Botafogo. Você levou o Vasco para... O último cara a levar o Vasco para uma Libertadores da América está aqui com a gente. Então, na verdade, o que acontece? Quando eu falo, talvez eu até tenha me explicado mal, é porque que pro externo, o trabalho do Botafogo não tinha sido bom, entendeu? A galera achou que... exatamente. Mas pelo que o trabalho que foi feito... Exato, que assim, que Sim. o resultado acabou influenciando num trabalho que foi muito bem feito, é isso. No Vasco... Cara, isso foi bem demais no Vasco. No Vasco a gente, assim... Primeiro tem que começar que eu recebo, uma semana depois que eu saio do Flamengo, eu recebo o convite do Vasco, do próprio Anderson, que naquela ocasião, ano anterior, estava lá no Vasco. Isso aí foi um baita desafio, porque eu entendo que no início eu me assustei. Falei, cara, fiquei 16 anos no Flamengo. Você tem uma história no Flamengo. Como é que vai ser a receptividade da torcida? E aí eu fui conversar com o Eurico, né? Eurico aí. Isso é um parente. Foi lá no camarote, com charutinho. Eu tava no Hotel Fazenda, no hotel com a minha família, né? Com meu filho e com a minha esposa, e o Anderson me recebeu no aeroporto. Eu fui junto com o Euriquinho, primeiro conversar na casa do Euriquinho, pra gente resolver ali as questões, ele me falar um pouco do clube e tal. Eu falei, cara, eu tenho esse porquê, como é que vai receber e tal. Aí o Eurico quis falar comigo, eu falo com ele, falou, deixa que o senhor resolva. Vou deixar que eu me entendo com a imprensa, e eu sei que você foi treinador de futsal aqui no Vasco. Não foi? Eu falei, realmente fui, já tinha tido uma passagem no futsal do Vasco. Falou, pronto, então a tua primeira camisa grande foi a nossa. Falou assim pra mim. Sagaz, já mudou. E aí ele já conseguiu fazer ali um jeito que a imprensa... Eu fui nessa coletiva. Muito bem, assim, né? Aí uma das primeiras respostas dele foi assim, eu sou do futsal do Vasco. Aí eu falei, malandro, o cara já usou o Vasco aqui. Não, a gente arrumou ali alguns ex-atletas meus, a gente fez algumas reportagens legais. E realmente, cara, assim, apesar de toda a minha identificação com o Flamengo, o que aconteceu no Vasco foi uma coisa, assim, absurda, cara. Absurda porque a química que aconteceu entre a gente, entre os jogadores e a torcida foi uma coisa espetacular. Porque a torcida do Vasco tem algumas coisas diferentes, né? Tanto que é uma torcida que fala que não é um clube que tem uma torcida, é a torcida que tem um clube. E quando tem lá o clube do povo, é realmente assim, uma condição que eu nunca tinha visto, assim, dos caras, uma paixão de comprar tudo aquilo que o Vasco colocava como produto para tentar ajudar o Vasco. No Nordeste, onde a gente ia jogar, era uma coisa absurda também, e apaixonada, e muitas das vezes, por todo momento difícil que o clube passava, às vezes até passa, continua passando, transformava aquilo em mais amor ainda, mais paixão, mais devoção. Uma torcida que enganja mesmo, eles compram a ideia. E aí, cara, a gente começa no Vasco com os portões fechados, fizemos 2 ou 3 jogos em São Januário com os portões fechados, porque tinha saído uma briga Flamengo e Vasco em São Januário, inclusive era o treinador do Flamengo, a gente ganhou o jogo lá, o gol do Everton. Então a culpa foi tua, tu que jogou de portão fechado, foi o dos caras. Depois teve invasão e tal, o Flamengo não ganhava lá, não sei, por 70 anos que não vencia em São Januário, houve uma confusão, e aí o Vasco ficou punido. E aí nessa transição eu entro, e a gente faz o jogo de estreia contra o Grêmio do Renato Gaúcho, campeão 2017, campeão sul-americano, da Libertadores. Da Libertadores, né? Barros, Luan, timaço do Kahneman e Jeromel, timaço. E a gente ganha de 1-0 o gol do Matheus Vital. Então, assim, foi muito importante. Eu sou contratado num jogo Vasco e Fluminense. Só que eu não assumo. Eu sou contratado numa sexta-feira, o Ramon faz o jogo. O Valdir Bigode faz o jogo. Eu fico lá em cima. Com o Eurico. E a gente faz o gol, o Ramon faz o gol. O Ramon foi o lateral. Ramon lateral. Colega de vocês hoje, Sport TV. que finalizou e fez o gol 1-0. Se o Vasco perde aquele jogo, a gente entra na zona de rebaixamento. E o Vasco venceu a partida, e como era parada da data FIFA, 15 dias. Foi maravilhoso. Eu agradeço o Valdir até hoje. Um grande Valdir Bigode. Ele faz, né, cara? Teve aqui no Futebol. Sensacional. Teve aqui, disse que inclusive esse salário dessa época ele estava cobrando até agora. Ele está precisando receber até agora. Falou aí, deu um mês. Foi um baita auxiliar, um cara que entendia o clube. Identificação, né? Foi importantíssimo pra gente, com os jogadores.
E a gente começa ali o nosso trabalho, a gente vence o Grêmio, depois a gente tem uma sequência de 11 jogos sem perder. Né? 11 jogos sem perder. A torcida esquece tudo, né, cara? Resultado. Esse time do Vasco foi maneiro. A gente perde a sequência de 11 jogos num jogo que, para mim, é emblemático também. A gente vai jogar contra o Corinthians, lá na arena da Corinthians, né? Sim, Neoquímica. E aos 43 o jogo faz um gol de mão. Lá, gol de mano de Joe que ele faz. A bola entra no segundo pau, ele estica aqui, ó, tuf, faz o gol de mão. Não tinha VAR, não tinha nada? Não tinha VAR, não tinha nada, o bandeira corre. Depois, e o engraçado é que o banco do Corinthians lá, o banco do Corinthians não comemora. Porque eles viram, estava bem na cara, e o bandeirinha começou a correr, eles começaram a comemorar. 42 do segundo tempo ali. Senão essa sequência ia ser até a sequência maior. Mas enfim, a gente chega numa pré-Libertadores, brigando com o Flamengo, pau a pau. A gente vence o último jogo em São Januário. E a gente está classificando para a fase de grupos da Libertadores. Mas o Flamengo vai um jogo contra o Vitória lá na Bahia, faz um gol de pênalti. O Diego faz um gol de pênalti no último minuto. O Diego deve estar moral, mas ele... Pô, aí deu uma derrubada. Aí deu uma hora ele te deixou na mão. Virou para 2-1 e o Flamengo entrou. Mesmo número de pontos do Vasco, número de vitórias a mais. A gente vai para a pré-Libertadores no ano seguinte, uma debandada do Vasco, né? Mas foi muito bacana, porque teve Paulinho, teve Pet, teve Ricardo Graça, teve Henrique, teve Andrei, aquele Andrei volante, sim. não o Andrei Santos agora, sim. Aquele Andrei Brancão, né? Mas era um time bom, cara. Era um time bom que estava com problemas. E agora o Vasco está... Você fez esse time jogar, né, cara? Você fez esse time jogar. E tem a segunda passagem, né, Zé? Sim. Segunda passagem, o torcedor vascaíno fica com uma dorzinha de cotovelo pela tua saída. Porque você começa oscilando o trabalho, sim. Depois você engata também um trabalho bom demais. Certo. E tanto é que você entrega o Vasco bem encaminhado, Série B bem encaminhado, da vice-liderança. Pois é, você vai para o Japão, uma proposta que eu posso acreditar que é daquelas que passa na vida que não dá para recusar. Mas como é que foi para você administrar isso? Chega a proposta japonesa, você bem no Vasco, como é que tudo isso mexeu com a sua cabeça? Bom, deixa eu te falar, até não querendo te constatar aí, não foi financeiramente não era extraordinário. Uma coisa extraordinária. Era um clube que já tinha me chamado, eu tinha o desejo de trabalhar no futebol japonês, por tudo que falam do futebol japonês, e eu pude conferir na prática. Mas acontece o seguinte, quando a gente é convidado pelo Jorge Salgado, no final de 21, ele me faz uma provocação. Ele fala assim, ó, professor, a gente jogou aí 2021 na Série B e o Vasco, nenhuma das 32 rodadas, o Vasco esteve no G4. Então, assim, foi o primeiro presidente que falou assim, você tem carta branca. Eu só vou te pedir uma coisa, é o Nenê e mais 10. Que o Nenê tinha ido para a TV falando que ia voltar com o Vasco ia ficar até voltar. Isso. Ele falou, o Nenê e mais 10. E ó, eu tenho X, que era um salário bem modesto, para todos os jogadores. Acima disso, você tem que me consultar. Fora isso, você tem liberdade de contratar quem você quiser. Falei, ó, o Nenê é o único que vai ganhar acima desse teto. Então ele me deu isso iniciozinho de dezembro. Falei, não, presidente, ok, aceitei e comecei a trabalhar naquele mês de dezembro fazendo as contratações. Só que o Vasco vinha de um passivo de não pagar os jogadores, tanto que a maioria dos jogadores saem pela troca da dívida. A gente tem... Gerava pela dívida. Pela dívida. E o mercado sabe disso, né? Se você liga pro cara, o cara, pô, não então, tá pagando. Eu falo até uma frase naquele momento ali, que até foi interpretada ali como, não sei se um pouco de desprezo, mas pelo contrário, eu falo assim, eu não levo tanto não desde a época que eu ia para borracha. A matinê. Matinê do América. Aquela matinê do domingo do América, né? Que tu ia lá, batia de frente. Baile, né? Não. Cara, mas era impressionante. A gente ligava para o jogador, professor, te agradeço muito e tal, mas eu não tenho condição de ficar 2, 3 meses sem receber, 2, 3 meses. E aí a gente começa a montar com os meninos, muitos deles não queriam, que eram meninos que tinham sofrido a pressão de 2021, e aí não queriam ficar no Vasco, Bruno Gomes, MT, muitos jogadores que, enfim, eu entendo. Uma condição dessa, pouca grana, Série B. E clubes atrás dos meninos também, então assim, tentei convencer, alguns, não, professor, a gente vai, tal, Juninho, Peck, Figueiredo, são jogadores que, Ulisses, o zagueiro, que infelizmente machucou, são jogadores que eu tenho o maior respeito porque eles, nesse momento aí, e os jogadores que aceitaram, nessa condição.
professor, estou pelo projeto, estou por você, estou pelo clube, estou pela camisa e tal. Então, assim, a gente montou um elenco numa dificuldade extrema mesmo, mas extrema para te falar que eu fui receber o meu primeiro salário em março. Cara, eu tinha chegado em novembro. Por quê? Porque o presidente Jorge foi sempre muito reto. Não tem dinheiro. Eu tenho que pagar o passivo do ano passado, tem muita gente que está botando vazio. Mas a gente está com a possibilidade de fechar uma SAF. E a gente passa o Campeonato Carioca inteiro e o início do Brasileiro sem receber. Nenhum jogador, nenhum profissional, falei, não vai pagar ninguém. Não vai pagar nem Nenê, não vai pagar mim, não vai pagar ninguém. Paga os funcionários mais humildes lá, que esses ganham 3, 4, 5 mil reais, precisam receber. E a gente toca o trabalho. Falou, assim que a gente receber, vai vir um adiantamento da SAF, assim que a gente receber, eu vou quitar tudo. E eu brincava com o pessoal, né? Brincava. Professor, galera, tá na poupança, tá na poupança, fica tranquilo. Vamos embora, mete o pé e tal. E a gente tem um estadual que a gente sai na semifinal pro Flamengo, muito acima, perdemos 2 jogos de 1-0, um gol de pênalti, um outro jogo que eu acho que foi gol do Arrascaeta, 2 jogos de 1-0, ou seja, o Vasco, 1-0 e 2-1, ou seja, o Vasco faz ali um campeonato honesto. E a gente começa o Brasileiro da Série B. Começamos com 3 empates, realmente. Empatamos em casa com, se não me engano, Operário, depois fomos a Chapecó, empatamos também, o terceiro jogo eu não me lembro. Só que depois, aí vem a SAF, 777. E eles injetam uma 70 grana. Milhões, que era 10% do valor total, que era 700 milhões, mais assumir a dívida que era quase 800, ou seja, as pessoas falavam que era de 1,5 milhão, que a SAF era de 700 milhões, mas a SAF, na verdade, era de 1,5 bilhão. Assumiu a dívida. E aí, na batata, pagou os 70 milhões, o presidente veio, isso já era massa. E aí muda o ambiente, os caras correm mais. E as coisas acontecem, nossa equipe é uma equipe, vamos dizer assim, com todo respeito ao elenco que nós conseguimos montar, não era uma equipe nas tradições melhores do Vasco, mas era uma equipe, meu irmão, que era difícil de fazer gol na gente. Que a gente conseguiu, desde o início, fazer eles entenderem que a gente ia ter que tirar as diferenças no trabalho. E era uma Série B que tinha Bahia, Cruzeiro, quem mais tinha caído? Eram 5 ou 6 equipes que eram os grandes. Era uma Série B turbinada. O Zé chega com a missão de fazer o Vasco subir depois de uma temporada em que o Vasco não sobe. Não sobe. O Vasco joga a Série B e não chega no G4. Não chega no G4. Era o 2º ano consecutivo de Série B. A pressão era dobrada. O Vasco termina 21 em 13º lugar. É isso aí. Então, aí o que acontece? A gente consegue, depois desses 3 empates, 2 vitórias em casa, e a gente faz uma sequência de 4, 5 vitórias. A gente bate vice-líder, e a única equipe das 4 divisões do Campeonato Brasileiro invicta ainda. A, B, C e D, verdade. E com a defesa menos vazada. Ou seja, a gente montou uma equipe base ali, deixa eu tentar, Thiago Rodrigues, o Everton, Quinteiro, Anderson Conceição, Edmar, Zé Gabriel, Yuri Lara, que agora foi pro Mirassol, depois o Andrei Santos, que sobe depois, porque ele estava com problema contratual, não tinha assinado a renovação, e o Vasco não queria perder ele. Nenê, camisa 10, Figueiredo de um lado, Peck do outro, os moleques correndo pra caramba, chutando pra e o Raniel, que foi o cara que é o símbolo daquele time, é o Raniel, que eu pego o telefone, ligo para ele, e eu falo, Raniel, aqui é o Zé Ricardo, treinador do Vasco e tal. Ele, professor, tô te ligando porque eu tô aqui no Vasco. Não fala mais nada, professor. Eu quero. Ele fala sim para mim. Falei, mas não te falei nada, não, eu quero. Eu preciso voltar ao alto nível, a camisa do Vasco é... Então, assim, depois que a gente falou salário, depois que falou tudo e tal, conversando... E ele que faz o gol do acesso. E ele, cara, é o símbolo daquela equipe, é o Raniel. Eu tenho, assim, uma admiração muito grande, não só por ele. Aquele grupo inteiro era essa característica. O Nenê adorando, os moleques correndo pro Nenê. E eu falei, deixa o Nenê na bola parada. E a gente foi. Só que acontece, depois entra 777, a gente está indo já para o meio do primeiro turno, e aí tem uma visita da comissão alemã, americana, eu não lembro, americana, né? A empresa era americana. E a gente tem uma primeira reunião, eles não me falam nada em relação à comissão técnica, que eles só iam assumir dia 31
30 de julho, 1º de junho que eles iam assumir. E aí, nada. Daqui a pouco tem uma segunda reunião, presidente, o que vai haver, vamos mudar, vamos manter e tal. Na terceira reunião, eu dei uma enquadrada no pessoal, falei, cara, e aí? Eu preciso saber da minha vida. A gente vai ou não vai? E aí já tinha tido um retorno no segundo convite desse clube japonês. Eu falei, preciso saber da minha vida. Aí ele falou, o presidente Salgado foi muito correto comigo, falou, até dia 30 você é o meu treinador. A partir do dia 1º eu não tenho controle. Fim do ano, né? No meio fim do semestre. Fim do semestre. Foi no meio do ano. Não, mas é legal a gente ouvir isso, Zé, porque assim... eu não sabia disso. Eu também confesso que eu não sabia. Porque em nenhum momento alguém... Você chorou, cara? Eu chorei. Para ter uma ideia, eu fiz uma reunião com eles num dia, se eu não me engano, um sábado ou um domingo. A gente jogava no meio da semana, teve treino. Eu lembro que era final de semana. E quando eu entro no auditório para falar com todos os atletas, alguns já sabiam, né? Porque eu estava visivelmente triste, transtornado com tudo isso. Mas o presidente tentou demover a ideia, mas o pessoal do Japão falou, você vem agora ou a gente vai contratar outro, a gente já está com o interino aqui, já saiu o treinador. E eu fiquei nessa dúvida, 24, 48 horas, eu não lembro, mas eu tive que tomar a decisão e decidir porque eu queria continuar, lógico que eu queria continuar. Eu sabia que ali ia dar boa coisa, se a gente ia subir ou não, eu não sei, mas eu sabia que ia dar uma equipe, a equipe estava do jeito que eu queria, pelo menos... da maneira, da vontade, da competitividade. E a torcida do Vasco faz a diferença, porque São Januário a gente não perdia. A gente não perdia Caldeirão realmente. O Vasco vai perder o último jogo contra o Sampaio Corrêa, o último jogo que faz em casa, lá no final. Só que eles não te deram nenhuma garantia de nada, né? Do futuro. E você precisou pensar em depois, você. Quando eles chegam com, não sei se foi com o Maurício Souza ou foi com o Jorginho, realmente chegam no clube. E quando termina o ano, o Jorginho entrega o resultado, sobe a equipe e manda ele embora. É complicado. Era o seu destino, provavelmente. E eu comecei a ver o histórico da 777. Eles chegaram no Genova da Itália, mudaram tudo. Chegaram no time da Alemanha, que eles tinham lá da segunda ou da terceira, mudaram. Você fez esse estudo? Parou pra olhar? A gente faz, né? É a sua vida, né, cara? Qual é a diferença da SAF, por exemplo, do Botafogo para o Vasco? SAF do Botafogo, você tem um problema... Só, chega aqui, eu preciso conversar contigo. Ele tá ali, né? Tá ali. A SAF do Vasco passa por você, passa por você, passa por você, e quando chega neles é um comitê para resolver. Aí depois volta o resultado. Então, assim... Você não tem o tete-a-tete. Não tem. Não, e segurança nenhuma. E precisa também viver daí. E você tem uma proposta certa na mão. E parece que isso que foram os principais problemas da 777 junto com o clube. Das pessoas que vieram depois, eu não tenho como confirmar, mas era assim, a demora para a definição das coisas. Qualquer coisa tinha um século. Agora, eu acho que você fez a coisa certa. Mas assim, foi duro, cara. Eu lembro que quando o Nenê foi o último a entrar na sala, ele fez assim, olhou para mim e fez, o que aconteceu? Falei, cara, comecei a falar e aí embarguei a voz, eu falei, pô, cara, não queria. Os próprios caras devem ter e falado. Rapaziada, eu tenho ali amigos assim, que eu vou levar para a vida inteira, da comissão técnica, de jogadores, falo com muitos deles até hoje, porque assim, foi uma passagem... Daquela primeira passagem ficou o gostinho de alguma coisa, né, que a gente acabou fazendo um bom trabalho, queria ter ido mais, apesar da Libertadores, apesar do vice do Carioca, um jogo que o Botafogo patou no último lance, ganhou nos pênaltis. Então eu queria fazer alguma coisa maior, porque eu sabia que ia dar coisa boa, né? Mas naquele momento eu tinha que ter uma leitura profissional mais sensata, né? Trocou bacalhau por sushi. Mas é legal, né, a gente ouvir isso, né? Porque a gente fica só com aquela imagem, pô, ele abandonou o projeto no meio. Só que, cara, você não tinha nenhuma garantia de nada, futuro. Mas fiquei muito feliz. Quando o Vasco foi campeão lá em Itu, no último jogo, a gente faz uma ligação, o pessoal me faz uma ligação, eu estava vendo o jogo lá no Japão, e a gente entra, o pessoal estava de mão dadas fazendo a roda. Foi o Cláudio Rocha, que é o diretor, né? Agora é o nosso supervisor, ele faz uma ligação de vídeo e fala, tu vai participar dessa roda aqui. Maneiro. Aí eu vejo lá em Itu. Que legal, cara. E o Jorginho, um grande amigo também, assim, não tinha nada, tinha, pelo contrário, torcida pra caramba por ele. Assim, foi muito legal, eu me senti ali parte daquela conquista, daquela contribuiu, deu a sua faz parte.